Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Nós temos até números, inclusive, dessa campanha do Palmeiras, outros números, né? Além do que a gente já mostrou, se o pessoal puder colocar na tela pra gente, olha só. O aproveitamento como mandante e como visitante de 73,3%, tudo primeiro, só ali o aproveitamento de mandante que é o segundo. Depois os gols marcados, 52, sofridos 20, chute certo 173, jogos nos quais marcou 26 e sem sofrer gols 16. Não dá para imaginar um Palmeiras caindo e perdendo esse rendimento todo nessas últimas 8 rodadas e a turma de trás também chegando de forma avassaladora, né? Um pouco de olhar a realidade e como o rendimento pode até cair, como já caiu em alguns momentos do campeonato. Mas acho que essa é uma das vantagens do Palmeiras, que mesmo quando o rendimento cai, o time tem consistência para manter esse equilíbrio aí que a gente vê na tela e para manter um nível de pontuação muito alto. Então é um time que mesmo quando não joga tão bem, não perde. Ontem jogou muito bem e atropelou o Curitiba. E quando a gente viu os números da tela anterior, quando o time tem o mesmo desempenho dentro e fora de casa, acabou, não tem conversa, né? E acho que esse é outro diferencial do Palmeiras. Ele é tão competente no Allianz Parque como é fora, e quem tem essa campanha vai bater campeão invariavelmente. E acho que assim, é bom a gente ressaltar que boa parte dos pontos perdidos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro tem a ver com outras competições, né? Tem a ver com o foco que o Palmeiras tinha de repente num determinado momento, num outro jogo, ou até mesmo a ressaca que tinha naquele primeiro jogo contra o Ceará depois da conquista do título do Paulista. Então, é um time muito confiável, né? Eu tenho usado muito essa palavra para definir o Palmeiras na temporada, e a partir do momento que o Palmeiras passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro como foco, porque estava fora da Libertadores e da Copa do Brasil, ele ganhou todos. A partir do momento que o Abel falou que cada jogo é uma decisão, apesar das dificuldades que o Palmeiras teve nesses jogos, por exemplo, na partida contra o Atlético fora de casa, com o time esfacelado, o Palmeiras ganhou todos. Então é um time realmente que é muito confiável, é um time que vai fazendo uma campanha espetacular, acho que os números mostram isso. Você pode discutir num jogo ou outro a maneira como a equipe se comporta, a maneira como a equipe joga, você pode gostar mais de uma coisa ou de outra, mas você não pode discutir os méritos, você não pode discutir a capacidade do seu treinador, que faz justamente o time jogar de maneira diferente, de jogo para jogo, de rodada para rodada. Porque se muita gente fala que o Palmeiras é reativo, que o Palmeiras não cria, isso aí já deveria ter ficado 1 ano e meio atrás, mas tem gente que continua falando. A partida de ontem é um exemplo de que o Palmeiras não é assim mais, e não é assim desde o começo da temporada. Então é um título que está muito bem encaminhado, e até dizia, né, Glaucia, para a torcida do Palmeiras cantar ai ai ai, tá chegando a hora tão cedo. Isso é verdade. Porque a torcida do Palmeiras é uma torcida muito parecida com a do Atlético, por exemplo, né? Não é aquela torcida que gosta de cantar a vitória antes da hora, desconfiada, sempre desconfiada, sempre. Medo, né? O tal do selo anti-zica e tal. Mas até a torcida do Palmeiras já está cantando, porque realmente é inimaginável essa equipe confiável do jeito que é perder esse título. E mais que isso, regular, né, Jean? Que eu acho que é sempre a palavra de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, é essa regularidade, foi isso que o Palmeiras trouxe. E embora caia um pouco, talvez, um desempenho nessa reta final, dá uma baixada, uma relaxada de, poxa, já abrimos uma vantagem legal que dá até para trabalhar, eu acho que isso também é uma questão que pega e que faz com que o Palmeiras tenha feito essa campanha, né? Esteja nessa vantagem que está nesse momento. Eu acho até que a eventual queda que o Zupac falou, e que muitas vezes acontece, sobretudo para times que já são campeões, mas essa eventual queda ela pode ter muito a ver com o título conquistado antecipadamente. Porque a gente não sabe qual vai ser o planejamento do clube, né? Se vai ficar mirando esses recordes, as marcas e tal, ou se vai mirar 2023 e de repente antecipar férias. É uma questão mental mesmo, né? Você dá aquela relaxada. Normal, sei, é né? normal, mas é impressionante como realmente acho que o Abel conseguiu impor nos jogadores essa mentalidade de cada jogo é uma decisão. Para quem duvidava dessa coisa de nos pontos corridos você ter um foco e uma determinação parecidas com as que você tem nos mata-matas, eu acho que o Palmeiras tem mostrado isso desde que caiu na Libertadores. Com a diferença de que nos títulos de mata-mata que o Palmeiras conquistou com o Abel, o grande diferencial, além da dedicação dos jogadores, estava na estratégia, né? O diferencial do trabalho do Abel era a questão estratégica, isso ele fez de maneira sublime, especialmente na final contra o Flamengo em Montevidéu no ano passado, e até num campeonato que o Palmeiras perdeu, mas no Mundial desse
esse ano contra o Chelsea, o Palmeiras se preparou muito para os jogos, para aquele jogo específico. E acho que nesse trabalho, acho que o grande mérito do Abel na conquista do Campeonato Brasileiro, é claro que estrategicamente o Palmeiras é muito forte, mas não foi a minúcia estratégica para enfrentar cada adversário, e sim potencializar o jogo do Palmeiras, né? E um grande diferencial, até falamos ontem sobre isso, Glaucia, é que a gente olha para a tabela do segundo para baixo, tanto o Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo, se eles não estiverem no seu melhor, eles não conseguem manter a regularidade. O Palmeiras tem conseguido manter nos seus grandes, nos seus médios e até nos seus piores jogos. É um time que não tem que jogar no seu máximo para pontuar tudo que pontua. E nessa reta final, está voltando a acelerar o seu rendimento. Acho que o jogo contra o Atlético Mineiro, depois de um primeiro tempo mais complicado, mas no segundo tempo em diante, e até chegando no jogo de ontem, o Palmeiras volta a crescer em rendimento. E aí fica mais imparável do que já é nesse campeonato e vai conquistar, não sei se com 4, com 3 rodadas de antecedência, o seu 11º título. O torcedor do Palmeiras vive esta expectativa pelo título brasileiro e também vivia uma outra que acabou ontem. Endrick estreou, o Nicolete. Um momento que todo mundo cobrava, esperava, quando vai ser. Teve lá os seus minutos em campo, o Endrick ontem. Pois é, Glaucio, antes de falar do Endrick, só um detalhe que o Jean citou, dizendo que o Palmeiras pode tirar o pé, dar um descanso, depois se conquistar esse título brasileiro antecipado. Essa semana eu conversei com o Dudu e estava em off conversando com ele, falei, de repente o time é campeão antes, tem excelentes números, aí relaxa um pouquinho, pode sair de férias. Ele falou, não, isso não vai acontecer, porque o Palmeiras depois do Campeonato Brasileiro vai ter 45 dias de férias. Então ele falou, eu mesmo quero jogar todos os jogos até o final. Ele é o único jogador do Palmeiras que atuou todos os jogos até aqui do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras vai com o pé lá embaixo para tentar bater todos os recordes nesse Campeonato Brasileiro, mesmo que seja campeão antecipado, é o que disse o atacante Dudu, um dos principais jogadores do elenco, o principal ídolo dessa equipe do Palmeiras. E o cenário, Glaucio, é tão favorável que a comissão técnica, enfim, atendeu o pedido da torcida. A torcida cantou outra música, além do Ai, 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 tá chegando a hora, também cantou Olelê, Olalá, o Endrick vem aí e o bicho vai pegar. A torcida pedindo a presença do garoto de 16 anos, 2 meses, e o João Martins, que comandou o time nesse jogo contra o Coritiba, atendeu o pedido. Aos 19 minutos do segundo tempo, o Endrick, enfim, fez a estreia dele pelo Palmeiras. É o jogador mais jovem da história do clube a entrar em campo e olha, ele foi bem, mostrou personalidade, perdeu um gol no passe do Bruno Tabata, depois num lance lá no finalzinho da partida, o Palmeiras já estava com 4-0, de repente em outra situação ele passasse a bola, mas ele foi fominha, levou, quis fazer o gol, não conseguiu marcar mais uma vez. O goleiro do Coritiba, o Gabriel, foi muito bem. Depois ele explicou que queria estrear com gol para homenagear o avô dele que faleceu nos últimos 10 dias, há 10 dias mais ou menos. Então ele queria homenagear o avô, por isso foi fominha naquele lance, tentando um gol. Aliás, o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa do Palmeiras foi o Heitor Marcelino em 1916. Ele tinha 16 anos e 11 meses. Então o Endrick tem 9 meses para bater mais essa marca, uma marca que já dura mais de um século. Também pode ser o campeão brasileiro mais jovem da história do Palmeiras. Vamos ouvir então o que falaram os jogadores do Palmeiras e também o auxiliar, o João Martins, que colocou enfim o Endrick em campo. O Marcos Rocha brincando sobre a situação do Endrick perder esses 2 gols. Vamos acompanhar. Nós, antes do jogo começar, temos planos definidos. Se a equipa estiver a ganhar, se a equipa estiver a perder, se for preciso defender mais um pouco, se estivermos com -1, que foi o caso do último jogo. E nesses planos o Endrick está dentro ou o Endrick não está dentro. A história, o jogo tem uma história, o jogo vai-nos mostrando essa história. Nós não conseguimos adivinhar essa questão de o Endrick vai se estrear este jogo. Não apareceu a oportunidade, aí ele estava preparado para essa oportunidade, tem trabalhado para isso. E a história dele vai-se definir, vai continuar a trabalhar. Hoje foi o primeiro, Deus queira de muitos, e que tenha muito sucesso. A gente até brincou com ele ali que ele tinha que apresentar amanhã 8h30 da manhã para treinar a finalização, porque ele teve 2 chances e a gente ficaria muito feliz se ele estreasse com gol. Acho que poucos jogadores da qualidade dele, né, estrearam com gols. Mas é isso, primeiro jogo, primeira estreia. Diante do nosso torcedor, acho que foi importante ter esse já contato para que ele possa crescer e vamos ajudar ele para os próximos jogos para ele estar fazendo gol.
Olha, Glaucio, amigos, a impressão de quem estava aqui no estádio, com a entrada do Endrick, contagiou não só a torcida, né? A torcida ficou eufórica, mas também o time do Palmeiras, porque os jogadores passaram a procurar o Endrick durante o jogo para ajudar. Até o Marcos Rocha falou na entrevista coletiva, falando, olha, na zona mista, falando, olha, a gente procurava para ele ter confiança, tentar um gol, tentar um passe certo, dar confiança para o garoto que entrou em campo aí com 16 anos e apenas 2 meses. Então, o momento que o jogo estava decidido, 3-0 para o Palmeiras, o time acendeu, contagiou e foi para cima, tentou mais gols contra o Coritiba. Próximo jogo contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras terá a volta do Zé Rafael, também do Abel Ferreira, os dois que cumpriram suspensão contra o Coritiba, mas o torcedor palmeirense também fica nessa espera de uma nova oportunidade para o Endrick. A expectativa agora, quando será o primeiro gol? Gláucia. Boa, Nicolete, muito obrigada, um beijo pra você, boa sequência de trabalho por aí, mais uma expectativa agora pro Endrick, ele já levar uma corneta ainda, né? Vamos treinar mais finalização, mas legal essa informação que o Nicolete traz, que os jogadores também comentaram ali, né, Zupa, porque a gente falava sobre isso ontem ao final dessa partida, como também o Palmeiras se organiza taticamente com o Endrick em campo, e aí ele traz essa coisa, né, dos jogadores também buscarem o Endrick pra não só para que ele estreasse com esse primeiro gol, mas o perfil do que ele pode oferecer em campo. A gente falava, né? Porque se o Palmeiras fosse um time que tivesse um centroavante grandão, um poste, né? Um centroavante mais com esse perfil como titular, acho que seria um pouco mais difícil pro Endrick se adaptar. Mas como é um ataque de movimentação, o Rony é um atacante de movimentação e ele entrou no lugar do Rony e na função do Rony também, fica um pouco mais fácil para aquilo que ele está acostumado a fazer desde os tempos de base. Mas ainda assim demanda de um entendimento do jovem e isso me chama muito a atenção do Endrick, porque não só pelo que ele fez na Copa São Paulo, né, que foi quando a gente abriu os olhos, o Brasil abriu os olhos para esse fenômeno, mas nas entrevistas que ele dava na época da Copa São Paulo, já me passava a impressão de ser um menino, ainda com 15 anos, muito maduro para a idade. E isso me chama a atenção. É diferente. Uma coisa é você pegar um moleque de 18 para 19 anos. 16 anos, embora sejam só 2 anos de diferença, faz muita diferença. Não é a mesma coisa. Então, você vê um garoto, mesmo perdendo os gols, mas jogar com naturalidade, tentar se entender com naturalidade, mesmo aos 16 anos, isso é para quem é diferente. E o Endrick, ele é diferente com a bola no pé, ele é diferente com o entendimento que ele tem das coisas. E aí, quanto tempo vai levar para ele estar realmente encaixado num time, conseguir jogar com toda a tranquilidade? Isso não dá para dizer, mas o passo de ontem foi um passo muito importante. E eu estava acompanhando os lances do jogo depois, né, hoje cedo, e quando ele perde o primeiro gol, é esse lance aí, ó. O Dudu, ele perde o gol, o Dudu vai direto nele, ó, fica tranquilo, tá tudo certo. Então, isso é o time do Palmeiras também entendendo o que ele estava vivendo, né? E o Dudu, que é um dos donos desse time, ele lamentou no primeiro momento, mas já abraçou o moleque, porque sabe o que esse momento representava. Pois é, eu acho que assim, o que é muito legal nessa história, nesse episódio dessa história de ontem, né, é muito mais esse aspecto humano, um aspecto quase lúdico e não os aspectos técnicos, embora ele não tenha ido mal. É claro que a gente pode dizer que ele perdeu o primeiro gol e que ele foi fominha no segundo. Sim, a gente até pode dizer isso, mas eu acho que aquilo que o Zupa estava falando ficou muito claro no jogo de ontem, e o Nicolete também falou. Primeiro assim, o desejo de todo mundo que as coisas dessem certo pro Endrick. Então assim, como ele tá à vontade, porque pro cara fazer o que ele fez nesse segundo lance, ele tem que estar muito à vontade com os demais jogadores. Aliás, é curioso porque fosse um lance feito por qualquer outro, pelo Scarpa, pelo Dudu, pelo Rony, que não cruzasse aquela bola, o cara ia ser xingado, ia ter muita gente reclamando. E acho que até o Breno Lopes dá uma reclamadinha, mas é muito de leve, né? O Zupa destacou a postura do Dudu depois do primeiro gol perdido. Acho que assim, foi interessante demais vê-lo em campo, foi interessante demais ver o que causou na torcida, e acho que esse é um aspecto também muito legal. Acho que o momento foi o momento correto para a estreia. Eu sempre entendi o torcedor querer, quero o Endrick, queremos ver. Todos nós queríamos ver o Endrick em campo, uma curiosidade muito grande. Agora, você imagina se esse primeiro gol que ele perde, de repente, ele entra no jogo contra o Santos, né, naquele 0-0 complicado,
e desperdiça um gol como aquele. Ia ser outro peso. Chegaram a pedir até na Libertadores, né? Pois é. O jogo de volta contra o Atlético. Era um absurdo, porque ele tem que entrar, né? A sua estreia tinha que ser em condições como a de ontem. O Palmeiras ganhando tranquilamente, em casa, diante da sua torcida também, porque a estreia não podia ser num outro estádio, eu acho que tinha que ser no Allianz Parque. Então, eu acho que, mais uma vez, o planejamento da comissão técnica foi muito correto. Ele vai em breve fazer o seu primeiro gol. O fato de não ter saído ontem, acho que muda pouco a história, muda pouco esse primeiro episódio, mas foi muito legal, sobretudo, ver como esse grupo gosta do garoto e como o garoto, né, mesmo com 16 anos, já está se sentindo tão à vontade num elenco que vamos lembrar, bicampeão sul-americano. E outro fato que ajudou o Endrick a estrear ontem foi um fato raro nos últimos jogos, que é o Palmeiras terminar com 11. Não tem nenhum expulso, então possibilitou ao João Martins colocar um jogador de frente, mesmo com o time vencendo o jogo. Então, terminar com 11, o time com 10 é muito bom, mas terminar com 11 ajuda também. Tinha até um meme, né, Gustavo, que era ótimo, era alguma coisa assim, a primeira fotinho era Endrick pronto pra entrar no time do Palmeiras. E a segunda foto de baixo era um cara do Palmeiras. Um cara dando uma voadora na cabeça do outro. Jogador do Palmeiras aos 20 do segundo tempo. O que impediria, evidentemente, o Endrick de entrar, como a gente viu até na própria fala do João Martins. Bom, coloca aí pra gente o que disse o Endrick depois deste jogo, da sua estreia final. Abre aspas aí pro garoto do Palmeiras, ó. Abel fez o certo, estava me adaptando. Foi bom estrear aqui com a torcida. Foram semanas difíceis, perdi meu avô. Meu pai tentou não me falar, mas eu já sabia. Ele queria me ver como profissional. Isso me pega um pouco. E já vamos colocar também as imagens do pai do Endrick ontem, que estava no Allianz. Aí é a hora que o Endrick vai entrar, o pai fazendo o vídeo ali, emocionado, chorando. Essas imagens viralizaram aí nas redes sociais. Emocionante, né, gente? Muito. Legal de ver, arrepia. E o pai do Endrick, até há pouco tempo, né, ele trabalhava limpando o vestiário do time profissional do Palmeiras. Então, os jogadores conhecem o pai do Endrick porque até pouco tempo ele limpava o vestiário, ele era do time da limpeza. E hoje ele está vendo o filho dele entrar como o mais novo da história do clube, com todo o estádio em êxtase. Então, são histórias que se juntam e transformam a história que já é bonita em ainda maior e mais grandiosa. E ressaltar também a postura do pai, desde que o menino virou esse fenômeno, né? Virou essa coisa com os olhares de todo mundo. É postura diferente de outros pais, de craques famosos do futebol brasileiro, que desde muito cedo já demonstravam que iam conduzir a carreira do filho de uma maneira complicada. No caso do Endrick, a gente, pelo menos por enquanto, está vendo algo muito legal sendo tocado pelo pai dele. Inclusive o próprio Endrick, né, negando ou desmentindo as declarações do Wagner Ribeiro, que tentou também em algum momento conturbar ali a relação dele com o próprio clube. Então veio um monte de notícia, um monte de boatos sobre vai para o time X, vai para o time Y, e eles rapidamente trataram de desfazer tudo isso. O Endrick está claramente passando por um processo de treinamento para as entrevistas, isso está muito claro. Então tem algumas coisas que são coisas claramente preparadas para serem ditas, mas como foi emocionante a entrevista dele ontem. Eu fiquei emocionado de fato, porque acho que todo mundo, inclusive, que tem relação com o futebol por causa de pai ou de avô, a hora que vê o garoto falando do jeito que ele falou do avô, e ali não era, evidentemente, não tinha nada de treino ali, era a sensação verdadeira da perda do avô, que certamente o pai, quando a gente vê ele filmando também, ele está pensando no pai dele que ele acabou de perder, né, há 2 semanas. Então foi muito emocionante, e acho que assim, o Endrick vai demonstrando uma cabeça muito legal. Tomara que continue assim, né? Tomara que continue sendo um cara como Vinícius Júnior, como Gabriel Jesus, porque esses são ótimos também, exemplos de... Rodrigo é um ótimo exemplo. Rodrigo também. Esses são ótimos exemplos de comportamento de craques que foram badalados desde os 15, 16 anos de idade. E a gente culturalmente gosta de ver o craque saindo da base do clube, né? Eu acho que isso também faz essa história do Endrick ganhar tudo isso. Porque eu acho que essa identificação do torcedor, do próprio clube com o atleta, eu acho que isso ganha uma força muito legal. Até porque a gente não sabe quanto tempo um jovem, uma joia como essa vai ficar no Brasil. A tendência é que fique pouco. Então cada momento vivido agora é o que o palmeirense vai levar por muito tempo, até que o Endrick mais veterano opte um dia por voltar, né? Porque é improvável que ele fique muito tempo. Então tudo que puder viver e ser aproveitado é muito importante. Bola de prata, vamos dar uma olhada na seleção depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.
Fim da 30ª rodada e a gente vê aí o time de Eduardo Souza para você. O Everson no gol, Aderlan, Cuesta, Gomes e Piquerez. Baralhas, Lucas Evangelista, Mike e Scarpa, Dudu e Caleri. Estes os melhores da 30ª rodada. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.